Vamos ver essa situação aqui de um foguete hipotética, tá? Que foi lançado, um foguete não tripulado para levantar um satélite para fora da Terra e teve problema e caiu. Tá? Suponhamos que ele fez um movimento de subir e descer, né, já que ele deu pane e voltou e mediram essa altura y, tá? Marcando um reloginho aqui no tempo. Então, para quem não sabe, um satélite a gente lança assim, né? A gente levanta ele mais alto possível e se ele não tiver velocidade suficiente, ele volta para a Terra caindo aqui. Se a gente joga mais forte, né, com maior velocidade, agora se a gente joga com velocidade suficiente, chamada velocidade de escape, ele fica orbitando em torno da Terra. Como ele não conseguiu, ele voltou. Então, ele foi dar passagem aqui, fica mudando porque é a passagem do tempo, né? 0, ele estava a 10 metros, 1, ele estava a 40 metros, 2, ele estava em torno de 60 alguma coisa, 3, ele estava aqui, ó, 80, 4, pouco mais de 90, aqui 6 segundos ele atingiu sua altura máxima, que dá para a gente chegar próximo aqui, será 102 metros, né? O tempo que o foguete demorou para chegar nesse ponto de altura máxima foi de 6 segundos. E o tempo total de movimento acabou sendo, né, ele saiu, foi lá em cima, não aguentou, voltou. Então demorou 12 segundos tudo isso. Foi um acidente bem rápido, tá? Então você tem aí um lançamento, e vários lançamentos, né? Você tem isso daí. Pegar uma pedra e jogar também, você vai ter uma situação parecida. Ele vai até a altura máxima, bem aqui ele para, né? Porque ele para de se movimentar e começa a cair, né? Então aqui ele sobe e aqui ele tem uma queda. Então subida e uma queda, tá bom? Bom, a gente vai discutir futuramente, mas a gente pode transformar essa situação num gráfico com essa forma aqui, ó, tá? Uma função de formação com essa forma aqui, 12,5 mais 30t menos 2,5t quadrado, onde o intervalo que isso acontece é entre 0 e 12. E isto aqui é uma função polinomial do segundo grau. Por que é do segundo grau? Acho que você já deu para perceber que a tempo é a nossa variável independente e a altura y é a variável dependente. Repare que o tempo está elevado ao quadrado. Então é por isso que é uma função de um polinômio do segundo grau, tá? Polinomial do segundo grau. Por isso que é dado esse nome. Se você não sabia, agora sabe. Certo? Função polinomial do segundo grau. Muito bem. Olha outra situação aqui, ó. Se você viu, se não viu, veja agora. O cálculo do número de diagonais de um polígono, ele é dado pela seguinte situação. Você multiplica o número de lados por n menos 3 dividido por 2. Por quê? Você tem aqui assim, ó. Você tem num triângulo, você não consegue traçar diagonal, tá? Então, olha esse 3 aqui aparecendo, não é à toa, tá? É porque a gente vai contar a partir do quadrilátero, tá? Então, no quadrilátero eu consigo traçar duas diagonais. Num pentágono eu consigo traçar quantas diagonais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Nada de 7. No hexágono eu consigo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou aqui, né? 7, 8, 9 diagonais. Então, para número de lados, quantas diagonais? Para 3 é 0, 4 é 2, 5 é 5, 6
é 9. Tá? E se eu quiser saber 7? E se eu quiser saber n? Bom, aí a gente generaliza com uma equaçãozinha aqui, ou estabelece uma função de relação, né, de n e a diagonal, o número de diagonais. Claro que aqui tem que ter cuidado, porque isso aqui não é uma situação de domínio real no real, tá? Na verdade, é do natural no natural, tá? Então tem que ter esse cuidadinho aí, porque senão você vai achar que se eu colocar um polígono de 3,5 lados, não existe. Não existe isso, tá? Então não é real no real, mas sim no natural, tá bom? Nós temos aqui o domínio, que é o conjunto de partidas naturais, e a imagem, conjunto de chegada, né? O contradomínio, conjunto de chegada, e a imagem também natural, certo? Muito bem. Outra situação que a gente vê bastante é o surgimento, a ideia de função polinomial de segundo grau foi o Galileu Galilei estudando objetos em queda, né? E ele concluiu que se não fosse lá, ele fez os estudos, pegou o plano inclinado, fez um monte de calculeira lá, ele percebeu que existia uma razão, né? Existia uma proporcionalidade entre a distância e o tempo ao quadrado. Tá? Então, ele sintetizou, por exemplo, esse k vezes o t ao quadrado. Depois ele percebeu que esse k tinha a ver com uma aceleração. Deu para calcular isso. E que a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade, tá? Sendo que velocidade é a variação do tempo. Então surgiu daí todo um ramo da física chamado cinemática, e depois com um acréscimo vem a força, né? Que aí vem a dinâmica. Mas ele percebeu que existia esse estudo, ele percebeu que existia essa relação que poderia ser estabelecida em que a posição na variável, né, independente de tempo, numa queda, ela teria queda livre da resistência do ar e tal, ela teria uma forma muito próxima dessa aqui. Não é exatamente, mas muito próxima, dava para calcular essa ideia. Aqui nós temos a situação de um campeonato de futebol, vai ser disputado por 10 clubes, pelo sistema em que todos jogam contra todos em 2 turnos. Quantos jogos serão realizados no campeonato? Então, olha só a situação, vamos pegar aqui de uma situação mais simples, apenas 2 times, número de times, tá? Se eu tiver 2 times, então quantas vezes ele joga no primeiro turno e no segundo turno? Primeiro e no segundo. Então, ó, vai jogar uma vez A contra B, né? E uma vez B contra A no retorno. Se forem 3 times, A joga contra B, A joga contra C e B joga contra C. Retorno, mesma coisa. Então aqui teve quantas vezes? Quantos jogos? 2 jogos. Aqui teve 6 jogos, certo? Aí se forem 4 jogos. 4 jogos, aliás, 4 times. Times, né? 4 times. Então eu tenho aqui, ó, 4 times. A joga contra B, contra C e contra D. B joga contra C, contra D e A, B, C, D, né? Então, C joga contra D. Então, 6 vezes aqui, a mesma coisa aqui, ó. 6 vezes assim. Então, 12. Tá? Repare o seguinte, eu não sei se você está reparando, mas aqui eu posso estabelecer uma relação do seguinte. A primeira oportunidade tem 10 chances, na segunda... Aliás, perdão. Eu já estou pegando a conclusão final, que não é essa. Na primeira tem, deixa eu botar aqui, N
possibilidades, depois n menos 1 possibilidades, tá? Por quê? Ó? Aqui, ó, 2, eu posso escrever como sendo 2 vezes 1. Quando é 3, dá 6, eu posso escrever como 3 vezes 2. Quando é 4, aqui dá 12, eu posso escrever como 4 vezes 3, tá? Isso aqui é da árvore de possibilidades, combinação, arranjo, tá? Então, vem daí. Então, se tiver n times, vai acontecer o seguinte, vai ser n que multiplica n menos 1, tá? E se forem 10 times, vai ser 10 que multiplica, 10 que multiplica 10 menos 1, que dá 90. Então, essa equação geral aqui dá o número de jogos. Jogos em função do número de times vai ser n que multiplica n menos 1. Se eu multiplicar de forma distributiva, dá n ao quadrado menos n, que é uma função polinomial do segundo grau. Outra coisa interessante é que, isso é bem antigo, na verdade, já tem lá dos idos dos textos cuneiformes dos babilônios, há quase 4.000 anos atrás, encontramos, por exemplo, a questão de se achar dois números conhecendo a sua soma e seu produto. Tá? Então, seria dito, né? Eleve ao quadrado a metade da soma, subtrai o produto e extrai a raiz quadrada da diferença. Some ao resultado a metade da soma. Isso dará o maior dos números procurados. Subtrai o da soma para obter outro número. Em modo moderno, traduzir isso está aqui. Essa forma aqui leva a uma função, ou uma equação, melhor dizendo aqui, neste caso aqui, uma equação, tá? Polinomial do segundo grau, e ela pode ser traduzida, transformada nisso daqui. Bom, então falamos aqui da função quadrática ou função polinomial do segundo grau, e é toda a função da forma ax² mais bx mais c, onde quem não pode ser zero nunca é o a. Por quê? Se o a for zero, isso aqui some. Ora, se isso aqui some, volta a uma função afim. Então, essa é a nossa função quadrática. Então, é uma função quadrática que associa cada elemento em x, pertencente aos reais, o elemento ax² mais bx mais c, em que a, b e c são números reais dados. Então, nosso domínio são os reais, e o contradomínio são os reais, e a imagem não necessariamente são todos os reais. Tá? A gente tem que ver quem é imagem. Aí temos exemplos aqui de várias formações de uma função polinomial do segundo grau. Aqui, olha, os coeficientes a, b e c são vistos aqui, né? A vale 2, b vale 3 e c vale 5. Aqui, quem acompanha o x² é o nosso a. Tá? A. Quem acompanha o x é o b. E quem está independente aqui assim é o c. Tá? Então, nós temos aqui ó, c, c e a. Então, ó, a vale 3, b vale menos 4, cuidado, né, com o sinal, e c vale 1, positivo. Aqui, ó, a vale 1 quando não acompanha nada, então a gente já sabe que é a identidade 1. E aqui quem é? B ou C? C, né? Eu já falei, mas é porque está sem o x. Aqui, olha, a vale quanto? Menos 1. E b vale quanto? 2. E c vale quanto? 0. Tá? Quando não aparece é porque é 0. Aqui só temos o a, que vale menos 4. B, tem o b e o c, mas valem 0. Tá? Valem 0, nesse caso.